Chegamos aqui na nossa reflexão de número 7, na nossa última reflexão. Eu estou muito feliz que você chegou até aqui. E esse assunto é um assunto que tem tudo a ver com mudança de país, que é cultivando resiliência e adaptabilidade. Ou seja, a gente precisa sim ser resiliente e ser adaptável em uma mudança de país. E a nossa última pergunta aqui desse curso, da nossa última reflexão, é como enxergo os meus desafios? Em um ambiente de constante mudança, como na vida de expatriados, a resiliência se torna uma ferramenta essencial. Ao invés de evitar as dificuldades, ela nos permite acolher cada desafio, adaptando-nos e aprendendo com as experiências. Ou seja, a ideia aqui não é evitar os desafios. A gente falou muito de desafios lá atrás, então aqui a gente vai abraçar esses desafios e aprender com eles. Encarar os desafios como oportunidades de crescimento transforma as adversidades em valiosas lições. Fui fazer uma entrevista de emprego e me dei muito mal. Não consegui responder as perguntas, me embaralhei toda. Ok, como que eu faço para a próxima entrevista de emprego, num novo idioma, eu estar mais preparada? O que eu posso aprender para numa próxima entrevista, eu me sentir melhor? Essa mudança de perspectiva, ou seja, ver a entrevista de emprego que não deu certo como uma oportunidade para que a próxima, né, se passe melhor, não só nos ensina mais sobre os nossos limites, ou seja, meu limite nesse momento é não consigo fazer uma entrevista de emprego, não me sinto à vontade com a língua, como também nos ajuda a desenvolver novas habilidades e a fortalecer a nossa autoconfiança. Ou seja, eu vou treinar mais, eu vou ficar ali 3 horas na minha casa treinando para uma próxima entrevista, vou ficar mais confiante e vou melhorar um pouco ali o meu vocabulário técnico, provavelmente, para responder algumas perguntas na próxima entrevista. A resiliência e a adaptabilidade, elas caminham juntas, permitindo ajustar os planos e reações, ou seja, como que eu reajo ali àquela entrevista ruim. Elas nos capacitam a seguir em frente. Eu não vou entrar debaixo da cama e chorar o dia inteiro porque eu não passei na entrevista, transformando cada experiência em um passo para o autodesenvolvimento e crescimento pessoal. Gente, por que eu estou dando exemplo de entrevista de emprego? Porque é muito pessoal. Eu lembro de fazer muita entrevista de emprego, de ser recusada com um bom perfil, mas com um inglês não tão bom assim. Então, assim, ou você entra debaixo da cama e vai chorar, e pode chorar e ficar triste, faz parte, mas no outro dia você se levanta e começa de novo. Eu lembro de chegar um momento que tinha algumas frases, algumas palavras, algumas coisas que eu achava importante e que eu bloqueava na hora de falar por conta do idioma, que eu colocava frases, assim, às vezes eram umas entrevistas online, eu colocava frases em volta do computador para não esquecer de como que falava na língua. Ou seja, a gente vai aprendendo com o tempo. Então, a resiliência, né? Ok, tá difícil, mas a gente continua. E se adaptar a cada contexto, com certeza, é também uma chave de sucesso aí para a sua adaptação. Aqui eu trago para vocês algumas estratégias para se adaptar a novas culturas e ambientes. Ou seja, né, a gente fala muito sobre cultura, sobre um novo ambiente, mas como que a gente pode fazer para se adaptar ou para tentar se adaptar, porque às vezes é só uma tentativa e com o tempo a gente vai conseguindo, né? Aqui a gente fala de abrir-se para novas experiências, né? A gente falou bastante do verbo explorar, então aqui é explorar o novo ambiente com curiosidade e disposição. Aqui, gente, curiosidade sem julgamento, né? Porque a gente aprende muito com as culturas que são completamente diferentes da nossa. Aqui é muito legal porque você vai expandir a sua visão de mundo. O que você mais acha legal de quando você muda de país ou quando você vai, né, ter essa experiência? Eu acredito que abrir a visão de mundo é uma das coisas mais interessantes numa mudança de país. Segunda estratégia aqui, a gente já falou bastante, que é construir a sua rede de apoio, o seu suporte. Engajamento com comunidades locais, outros expatriados, mas aqui, atenção, né? Quando a gente está falando de expatriados, às vezes a gente fica muito ali na comunidade de pessoas do nosso próprio país e a gente vai se perder na língua, a gente não vai melhorar o nosso idioma. Então é importante ficar perto, mas não tão perto assim. A gente tem que criar conexões que ofereçam suporte emocional e prático, como a gente já falou, um suporte emocional, um amigo para conversar, para tomar um café, alguém ali para nos ajudar talvez a construir nosso currículo, como a gente já falou também, além de facilitar a sua adaptação. A gente vai se adaptar muito melhor
se a gente tiver com quem dividir. Se eu tiver uma pessoa para tomar um café no final de semana, se eu tiver um trabalho que eu gosto, se eu tiver uma rede ali, de contato no meu trabalho, se eu estiver caminhando, se eu estiver estudando, se eu estiver fazendo amigos, ou seja, se a gente tiver essa rede de contatos, essa rede de network em diferentes contextos, vai facilitar muito a nossa adaptação. Flexível, flexível, flexível. Mantenha-se flexível, né? A gente tem que estar preparado para se ajustar às circunstâncias variáveis com uma mente aberta, reconhecendo que nem tudo sairá como esperado. A gente já falou, idealização, vida real. Normalmente não vai combinar, mas quanto mais flexível a gente for, quanto mais aberto a gente estiver, mais esses desafios podem ser uma oportunidade de aprendizado. Não estou conseguindo emprego na área que eu queria, vou tentar esse trabalho aqui e eu entro e descubro que eu adoro aquele trabalho. Ou seja, a gente cria as nossas metas, planeja, mas mantenha-se flexível e aberto para as novas oportunidades. Para finalizar aqui o nosso assunto de resiliência e adaptação, nada melhor do que exercícios. Então, eu trago para vocês 3 exercícios bem práticos para ser aplicado aí no seu dia a dia. A primeira opção aqui é simplesmente o jeito que eu estou olhando para os meus desafios, né? Um reframing, um ajuste de perspectiva. Como que eu estou vendo? Como oportunidade ou como problema? Me deparo com uma situação frustrante. Não consegui passar na entrevista de emprego porque o meu inglês estava muito ruim. O que eu faço? Posso perceber essa situação como uma oportunidade de melhoria. A gente tinha a tendência de ver o lado negativo, mas é um trabalho diário da gente olhar aqueles desafios, aquelas frustrações como oportunidades de crescimento. A gente cresce nas decepções, cresce nos desafios, mas tudo depende de como a gente vai olhar. Aqueles desafios, aquelas frustrações não podem nos diminuir, elas têm que nos ajudar a criar trampolins, né? Poder, numa próxima vez, falar, ok, usa a experiência passada, melhorei bastante coisa aqui, agora eu estou mais pronta do que da última vez. Esse exercício aqui de observação cultural, né, que nada mais é que aumentar a nossa compreensão e integração cultural. A gente tem a tendência de achar que é só a gente que vai estranhar o comportamento do outro, mas o outro também está estranhando o nosso comportamento. Eu lembro de várias situações no trabalho onde a gente acha que é pessoal, que a gente leva para o pessoal, o jeito que ela me olha, que ela fala comigo, às vezes não tem nada de pessoal, é simplesmente ela sendo ela na cultura dela. Então aqui é uma ideia, né, de escrever em um diário aí as suas observações. O que você viu naquele dia, as experiências positivas, as não tão positivas assim, os costumes, as expressões, as interações, como que essa pessoa me cumprimenta, o que ela falou, não entendi, eu não gostei da piada, não entendi a piada, o que essa piada quer dizer? Ou seja, é muita informação que a gente recebe. Eu gosto de voltar para ler algumas coisas que eu escrevia, porque eu lembro de um aniversário que eu tive vários tipos de interações, porque depende muito de como aquela pessoa cresceu, como que é no país dela, a cultura dela, e às vezes a gente leva para o pessoal, ah, ela não me deu o parabéns do jeito que eu achava que ela deveria ter dado. Então, assim, é uma expectativa baseado no que a gente conhece, mas a gente tem que entender que o outro também está se adaptando a gente. Então, colocar tudo no papel é muito legal até para voltar aí, sei lá, daqui 1 ano, 2 anos, você volta e vê tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você aprendeu, é muito bacana. O exercício número 3 aqui, eu acho ele fundamental. E quando a gente muda, a gente não tem rotina, na maioria das vezes a gente chega, não tem rotina, ainda não começou a trabalhar, as crianças ainda não foram para a escola, e a gente fica completamente perdido num turbilhão de mudanças, né? Então, o objetivo é criar um senso de controle em meio às mudanças, só para deixar a gente mais estabilizado, né? Mais com o pé no chão ali. Claro que vai ser muito difícil no começo, mas é por isso que a gente está fazendo aqui esse exercício, que nada mais é que estabelecer uma rotina de elementos fixos e previsíveis. Por exemplo, coisas básicas, um horário para fazer exercício, as refeições, ou seu momento aí de autocuidado antes de você dormir, coisas bem simples, mas que marcam e que dão uma direção aí no seu dia. Porque senão você começa o dia e termina o dia sem nenhuma rotina. Então isso no começo é bem complicado, mais uma vez a gente está ajudando aí o cérebro a não ficar no modo sobrevivência, entender que tem ali uma rotina estipulada e que está tudo bem. Esses pilares aí, eles vão te ajudar a criar estabilidade emocional durante as transições. Olha, tá tudo muito perdido, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu sei pelo menos a hora que eu vou acordar, a hora que eu vou dormir, né? A hora que eu vou comer. Então a rotina aqui
é muito importante para nos trazer um pouco de paz. À medida que a gente vai se sentir mais confortável, a gente pode gradualmente ajustar as outras áreas. Por exemplo, comecei a trabalhar, então agora eu ajusto ali os meus horários de trabalho, mas eu mantenho sempre controle do que é essencial. Gente, isso faz muita diferença, de verdade. Parece uma coisa bem, assim, sem importância, mas principalmente quando a gente não está trabalhando, a gente chega naquele lugar e a gente sente sem chão, né? A gente saiu de uma vida completamente organizada que a gente trabalhava, tinha a nossa rotina, chega no lugar e não tem nada. Sem rotina, sem trabalho, procurando casa, às vezes procurando escola para filho, né? Tem que procurar um médico, a gente tem médico, enfim, então é muita coisa e é normal que a gente vai ficar esgotado. Por isso que é muito importante ali para o seu cérebro saber que tem algumas coisas que estão em ordem, né? Ordenar um pouco as coisas, controlar um pouco as coisas, é muito importante para a nossa saúde mental. Essa abordagem permite consolidar sua base antes de introduzir maior flexibilidade, garantindo sucesso no processo. Ou seja, em um dado momento eu vou poder flexibilizar, mas porque outros elementos já foram introduzidos ali na minha rotina e que são mais, que dão mais base, né? Agora eu trabalho, agora eu sei que das 9 às 5 eu estou trabalhando. Ah, então talvez eu possa ser mais flexível com o meu horário de exercício, não preciso comer na hora que eu falei, mas enfim, a ideia aqui é ter base de rotina, pelo menos algumas coisas para ajudar a gente a não ficar num oceano de coisas de todos os lados, sem saber muito em que direção a gente está indo.